Boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem, mesmo nesse calor que anda fazendo. Gente, no módulo 8, nós vamos começar no capítulo 23. Vai então começar a falar sobre os Estados Unidos no século XIX, e aqui ele já começa a dar indícios de uma grande potência e as grandes estratégias que fizeram, principalmente com a doutrina do Destino Manifesto, aonde eles se veem como o povo escolhido de Deus. E aí é como se fosse um marketing hoje. Eles começam a propagar isso, mesmo depois, lá para 1850, eles já deixam completamente de usar isso, mas continua isso sendo muito forte. Vocês podem ver que até a moeda dos Estados Unidos, ela traz o nome de Deus e não cita nada disso, mas eu estou falando assim, como isso ainda tem uma propagação muito forte. Aqui ele vai falar da grande extensão territorial, a marcha para o oeste, aonde então eles vão tendo essa expansão territorial em detrimento de todas essas coisas. O ouro, essa propaganda, o marketing, as lutas, a anexação de territórios através de todas essas lutas, e a maneira com que foi e o próprio problema, aonde que dentro os Estados Unidos no final do século XVIII estava com 4 milhões de habitantes, com toda essa corrida, e menos de quantos anos aqui que eles colocam? Menos de 100 anos, o país acabou atraindo mais de 30 milhões de imigrantes, tanto da Ásia quanto da Europa, principalmente da Alemanha, Polônia e Irlanda. Então é fácil de compreender. Quando se diz de crescimento, você vai entendendo anexação de territórios, lutas, a riqueza interna que começa muito grande devido à grande influência do governo em relação a fazer com que o povo corra para o oeste, dali a economia interna cresce muito porque o presidente ele vai acabando então oferecendo terras gratuitas, partes de terra para que o povo fique. E aí depois tem que acaba facilitando todas as coisas, tem o que é de praxe, principalmente quando vocês forem estudar Goiás aqui, comigo vocês vão ver que facilita muito o crescimento a partir da ferrovia. Então, realmente tem um crescimento maior. Tá? Então, nós vamos por parte, mas basicamente o crescimento todo foi dessa maneira. E agora vocês vão ver quais os países que perderam territórios, quais os que então foram anexados, quais regiões, o que aconteceu com o México, o que aconteceu então com a França, o que aconteceu com a Rússia, que foram então perdendo os territórios, e os Estados Unidos acabando anexando todos esses territórios, a ponto de quase que o México ficar sem uma boa parte do seu território, tá? Então, basicamente, foi isso que ocorreu. E para quem gosta aí de faroeste, vê muito bem de que maneira que houve esse crescimento, que é a corrida para o oeste em relação ao ouro. Tiveram muitos desenhos que explicavam, contavam de uma maneira meio satirizada, mas que não deixava de ter um pouco de toda essa verdade. Então vamos acompanhem aqui comigo para vocês verem. Os Estados Unidos, então, no final do século XVIII, tinha mais ou menos aproximadamente 4 milhões de habitantes, que ficava mais na costa leste, que era banhado pelo Atlântico. Depois da independência das 13 colônias e conquistada em 1776,
que acabou sendo reconhecida pelo governo britânico, isso em 1776, houve realmente, de fato, a independência dos Estados Unidos. Mas foi conhecida pelos britânicos em 1783, tá? Através do Tratado de Paris. E aí, então, começa essa extensão territorial. E aí, em pouquíssimo tempo, eles acabam, então, domínio do país até a costa do Pacífico. E com esse tratado, dá o direito de posse dos Estados Unidos sobre as terras situadas ao leste do rio Mississippi e a devolução da porção localizada a oeste, que é a Louisiana, à França, que havia perdido seus territórios na Guerra dos 7 Anos. Esse processo, então, de expansão territorial estadunidense, conhecido como Marcha para o Oeste, acaba sendo legitimado pelo Destino Manifesto. Esse Destino Manifesto, então, está na página 7, vale a pena ler, é muito interessante. Como, então, eles fazem um tipo de marketing para designar isso, tá? E aí, então, durante esse tempo, houve um crescimento muito grande, econômico, e principalmente pelo fomento dessa imigração que acontece. E em um século acaba atraindo mais de 30 milhões de imigrantes, que eu disse para vocês, da Ásia, da Europa e quais povos então? Da Alemanha, da Polônia e da Irlanda. E ainda vinham com esse intuito de, a apostila de vocês tem essa frase, entre aspas, que é fazer América. Esses deslocamentos, claro, ele acaba sendo motivado devido ao grande problema conturbador que estava no cenário financeiro e político europeu. Então, era uma oportunidade que eles estavam tendo de crescimento econômico que era oferecido lá do outro lado do Atlântico. Então, são oportunidades. E aí o povo corre atrás de oportunidade, principalmente quando está tendo um país que está tendo sérios problemas. Você já deve ter visto isso já de algum tempo e já ouviu falar pelos pais de vocês que quantos brasileiros saíram com grande oportunidade para os Estados Unidos, até recentemente, e recentemente também para a Europa. Isso por quê? Porque acredita-se que é uma grande oportunidade que a pessoa vai ter de mudar de vida. Então, aqui nesse exato momento também não foi diferente. Eles começam a ver dessa maneira. E acaba que os Estados Unidos ainda é favorecido por causa da segunda Revolução Industrial, e amplia-se isso às fronteiras associadas às fronteiras agrícolas, né? Que era nos estados do sul. E aí tem a prospecção aurífera, que acabou tendo seu auge em 1848, com a descoberta na Califórnia, do ouro na Califórnia, que era na costa oeste. E aí houve também a construção de ferrovias, como eu havia dito para vocês, em 1829, e acaba barateando e dinamizando muito mais o transporte de pessoas e mercadorias. Isso faz o quê? A economia crescer de uma maneira muito rápida, né? Porque aí vendia-se, pegava mercadoria, passava com muito mais rapidez, vendia com muito mais rapidez e tinha retorno financeiro muito mais rápido. E aí, então, no final do século XIX, o país já acabava, então, sendo uma grande potência emergente. Você pensa, no final do século XIX, o país ele começa, então, desponta como uma potência emergente. E o interessante é que as linhas férreas dessa extensão férreas era maior que qualquer país europeu. Pensa para vocês verem. As grandes companhias de ferrovias recebiam do Estado concessões
as terras às margens das linhas férreas e começaram a lotear e incorporar terras. E acabava, então, comercializando com os pioneiros. Claro, pioneiro. Com umas empresas dessa, o que vai fazendo? Acaba sendo com valor muito reduzido. E aí a ocupação do território acaba sendo também incentivada pelo governo americano, onde Abraham Lincoln, então, que é de 1809 a 1865, ele adota, então, essa política que eu havia falado para vocês, distribuição de partes de terra por intermédio do Homestead Act. A lei aprovada, ela acontece em 1862, que acabou, então, concedendo gratuitamente pequenos lotes de terra no Oeste a colonos e imigrantes. E aí, então, os Estados Unidos acabam tendo uma extensão territorial muito interessante. No século XIX, então, ele incorporou agora que eu vou ler para vocês, diversos territórios pertencentes a outros países, olha aqui, que acaba fazendo o quê? Amplia o seu domínio. Pensa a potência que vai se tornando. Em 1803, a Louisiana foi negociada pela França, endividada pelos gastos das guerras empreendidas por Napoleão. Então a França estava endividada, acaba então perdendo essa parte nas Antilhas, que era no Haiti, e passou para o controle dos Estados Unidos. A Flórida foi comprada da Espanha em 1819 por causa de um conflito entre os dois países, e o Alasca foi vendido pela Rússia. Pensa que grande poderio que já está se tornando. Em pouco tempo mesmo. Isso aí dá para notar que em pouco tempo já era uma grande potência emergente, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar de artimanha, de estratégia, para anexação de territórios, que estendeu a ocupação até o Pacífico. Olha aqui, o atual sudoeste dos Estados Unidos, que pertencia ao México, foi conquistado por meio de conflitos. Em 1821, pecuaristas de origem estadunidense começaram a colonizar a região com autorização do governo mexicano, e aí, em troca, eles exigiam o quê? Lealdade e adoção da religião católica. Aí o governo, né, contudo o governo mexicano, que lutava para consolidar sua independência, não foi capaz, então, de exercer o controle efetivo da região, resultando do quê? Na separação e proclamação da República em 1836 pelo Texas, primeira área desocupada. Em 1845, esse território também foi anexado aos Estados Unidos. E agora aquilo que eu falei para vocês em relação ao México. Em 1846, em decorrência de toda essa disputa, o México declarou guerra aos Estados Unidos. O conflito terminou em 1848, com a assinatura do Tratado de Guadalupe, e aí estabeleceu o quê? O Rio Grande como fronteira entre o México e o Texas, além de determinar a cessão da Califórnia, do Arizona, do Novo México, de Nevada, de Utah e da parte do Colorado dos Estados Unidos. A guerra custou ao México quase metade do seu território. É cruel, né? Você vê, mas não é à toa que é a grande potência que é hoje, né? A maneira com que age, as estratégias ninguém pode negar que é extremamente estrategista, né? Então, um abraço e até a live.